Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Forte, viu, meus irmãos? O tema desta lição, ela já está levando em consideração algo diferenciado. É o que nós falamos na lição anterior, que estava falando sobre a circuncisão e a incircuncisão. A incircuncisão, a gente aprendeu sobre quem é os incircuncisos, e a gente aprendeu também sobre quem está circuncidado, separado. E a gente percebeu também sobre a lição mais recente, falando sobre os gentios. Deus, pela sua vez, Ele aproximou os gentios. E nós, na verdade, éramos gentios. Graças a Deus que hoje nós não somos mais gentios. Somos um povo escolhido por Deus. Meus irmãos, nós estaremos vendo aí a capa dessa lição. Repare que essa cruz aí, ela está mostrando todo o universo. E logo ela está demonstrando que somente em Jesus podemos ser reconciliados. Pois bem, primeira coisa para nós saber, antes de nós lermos aqui toda a lição, é aprender o que é reconciliação. Exemplo: toda pessoa que se afasta do caminho do Senhor, ela precisa se reconciliar. A irmã quer se reconciliar com o Senhor hoje? O irmão quer se reconciliar com Deus hoje? Logo a gente vai entender que essa pessoa vai decidir se ela quer se reconciliar com Deus ou não. A reconciliação também pode ser considerada a um casal que se separa. Quando ele diz: eu me reconciliei com a minha esposa ou com meu esposo, ele está falando que ele juntou novamente. Eles se tornaram uma só carne novamente. A mesma coisa é quando uma pessoa retorna para o Senhor. Ela volta ao abrigo do Onipotente. E essa lição ela é uma lição bem minuciosa, ela já está praticamente bem revelada, mas ela precisa ter uma ligação, o ensino precisa ter uma ligação de uma forma mais crucial, para que a gente possa entender na verdade sobre essa separação e sobre essa unidade, para sempre em nome de Jesus glorificado. Meus irmãos, o textuário fala: porque Ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava onde? No meio. Existia uma parede que estava no meio. Repare, meus irmãos, que sempre no meio de uma caminhada, a gente parece que está no culto de terça, né? E no meio, eles pararam e acharam por bem ficar lá em Arã. Então sempre na caminhada tem o meio. A vida nossa é o começo, meio e fim. Talvez a igreja, nesse sentido aqui, tem perdido muitas coisas do Senhor na caminhada quando chega no meio. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Vamos ver, verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Meus irmãos, vamos ler aqui Efésios, gentileza. Abre a sua Bíblia, você que tem lição. Você que está em casa também, abre a sua Bíblia, ou pegue a sua lição no livro de Efésios, capítulo 2, 14. E deixa aberta, se você não tiver lição, você deixa a sua Bíblia aberta, mesmo que a gente não vá, certo? Está lendo muito os Efésios, capítulo 2, verso 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Quem achou, diga amém. Amém. Porque Ele é a nossa paz,
o qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Quem leu o verso 15? A sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo montado com ela, matando com ela as inimizades. Quem leu o verso 17? E vendo ele, evangelizou a paz a vós que esteve longe e os que estavam perto. Porque por ele ambos tenhamos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19, toda a igreja. Assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos santos e da família de Deus. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nos oriente, nos ensine nessa escola bíblica dominical o texto que a gente leu e o tema sugerido, Senhor, na lição do seu número 7, sabendo que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós já aprendeu aqui que reconciliar é voltar, é juntar. Também pode ser considerado como uma cobertura, uma reconciliação. Quando você se reconcilia, você junta uma coisa com outra. Essa reconciliação faz com que você esteja, ou a pessoa esteja protegida. Então, há uma proteção de Deus na reconciliação. A humanidade estava separada. E a gente já sabe, a gente vai ver nos textos bíblicos hoje, que a única coisa que faz, uma das coisas, a prioridade, que leva em consideração algumas características, é o pecado. O pecado é uma das principais pontos de separação entre Deus e os homens. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça está muito maior do que isso. E todo ser humano aqui, na verdade, é uma lição hoje praticamente evangelística. E é bom, os irmãos, nós estamos em um momento que não tem muita gente na igreja devido a essa doença, mas é muito bom rever essa lição para evangelizar o mundo. Porque a prática de evangelização tem que ser de uma forma aplicada sabiamente para que o ser humano entenda o que você fala. A pior coisa hoje a pessoa não entende. É uma das posses de separação entre Deus e os homens, pelo fato de não entender o seu Criador. Porque o pecado, ele cega a humanidade. O pecado é um fator principal de cegueira. Repare o tempo que a gente ficou lá fora sem Deus. Quanto tempo nós poderíamos estarmos na casa do Senhor batendo o dedo há muito tempo atrás. Mas por causa do pecado, nós perdemos muito tempo. Graças a Deus que nós estávamos perdidos e agora nós somos achados. Não é motivo. E outra coisa, vai chegar um ponto aqui nessa lição, eu li a lição toda, na verdade li 90% da lição, e percebi que esta lição, ela faz com que você entenda o valor de permanecer e não se afastar. Você vai ver, no decorrer dessa lição, a pontualidade, parece que eu estou trazendo aqui a verdade de Deus, a pontualidade de Deus para com o ser humano. Aí a gente vai entender que amor é esse. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que nós entendermos o amor de Deus para com o ser humano. O ser humano, ele pode estar aqui no lugar mais limpo que tiver, mas quando o ser humano chega, por quantidade de raças, tribos e nação,
ele estraga aquilo que é bom. O ser humano tem essa mania, ele tem essa índole nele. Embora um limpa, mas o outro vem e suja. Um conserta e o outro vem e quebra. Um coloca a parede e o outro vem e destrói a cara para a parede. Um acha que é bom, o outro acha que é ruim. Um acha que é bonito, o outro acha que é feio aquilo que é bonito. Então, aonde houver um ser humano, haverá essa desigualdade. E Cristo veio unir não só Deus e os homens, mas também os próprios homens. E isso para mim é fantástico. Isso para mim, certo? É um ponto de partida de eu louvar e glorificar a Deus. Vamos ver? Então a reconciliação aqui, nós vamos entender aonde na verdade se começou, ou na verdade existe, aonde existe a primeira palavra na Bíblia, a reconciliação. Vamos lá? Em Crônicas, 2 de Crônicas, abra sua Bíblia aí, por gentileza. 2 de Crônicas 30, capítulo 30. Versículo 15. Versículo 15. Vamos ler? Olha o que está escrito. Então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º, no segundo mês, e os sacerdotes levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxe o holocausto ao Senhor. Glória ao nome de Jesus para sempre. E puseram no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, certo? Homem de Deus, e os sacerdotes expandiram o sangue e tornaram das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinha santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo para a santificação ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Zacás, Zebulon, se não tinha purificado. E contudo, comeram a Páscoa, como está escrito. Porém, Ezequias orou para que eles, dizendo: o Senhor, que é bom, faça reconciliação com eles. Então a gente vê aí, meus irmãos, que tudo, a primeira palavra na Bíblia, é bom ressaltar isso, para os irmãos entender melhor a lição que nós vamos ler aqui no capítulo 1. Para ressaltar a questão da reconciliação, da onde surgiu a aproximação entre Deus e os homens, por causa da Páscoa. E a Páscoa, ele é o Cordeiro Pascual. Seja louvado o nome de Jesus para sempre, que através da sua morte, porque a reconciliação veio por causa da morte de cruz. Por isso que a gente está vendo, não só aqui, mas também aqui, esta cruz. Em algumas igrejas das Américas, eles têm uma cruz dentro da igreja. Os costumes da igreja batista lá é sempre colocar uma cruz vazia, porque a cruz é que faz a ligação, a morte de Jesus na cruz é que faz a ligação entre Deus e os homens. Isso é importante saber disso. Isso é maravilhoso. Então essa rachadura é como se uma parede tivesse rachada e viesse o predeiro, fizesse uma massa e colocasse naquela rachadura, e depois ele viesse com a desempoladeira e ele unisse aquela rachadura, uma parede para com a outra. Isso é uma reconciliação. A pessoa que está afastada do caminho do Senhor, ela está separada da cruz, separada de Deus para com Ele próprio. Então ele está vivendo e convivendo a vida sem Deus.
Primeiro tópico da mensagem, vamos ler a tradução. Na lição anterior, nós analisamos o antigo quadro, desolado acerca do gentio, em que o apóstolo Paulo descreveu. Nessa veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13. Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu, alterou a situação do gentio. Ele, observe, meus irmãos, ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Quem diz amém? Amém. Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste mais perto. Então, existia uma distância entre Deus e os homens. Meus irmãos, eu vou te falar outra coisa. Bem longe nós estávamos de Deus. E agora que nós estamos perto, nossa natureza, que nós também não somos servos do pecado, mas somos sujeitos ao pecado, essa natureza pecaminosa, a carne, o mundo e o diabo quer nos afastar de Deus. Observe como essa lição ela vai entrar em uma profundidade muito boa. Nós vamos falar dessa distância aqui já no livro de Isaías. Na presente lição estudaremos o desdobramento desta mudança. Cristo desfaz a inimizade entre os homens. Exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que Cristo faz para dar fim a esse legítimo entre os homens. Primeiro tópico, subtópico 1, a parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio do gentio. Ou seja, havia um muro da parede como proibição de acesso ao estrangeiro. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir o grego ultrapassar a barreira. Subtópico 2. Derrubada a parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Vamos dar um pause aqui. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro Glória a Deus, de Atos capítulo 21, versículo 28 ao 30. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia. Atos 21, 28 ao 30. Quem achou pode ler. Atos 21, 28 ao 30. Clamando, varões israelitas, acusam. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar. Porque tinha visto com ele na cidade a nova de Efésio, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade. Sim. E houve grande curso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e
Quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Olha aí. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar por 2 cadeias e lhe perguntou quem era e quem tinha feito. E na multidão exclamava de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-lhe permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não, és tu, porventura, aquele egípcio que antes deste dia fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Pode continuar. Tá bom, né? Vocês perceberam aí que houve uma inimizade. Interessante vocês ouvirem isso aqui. Houve uma inimizade. Olha só, Paulo na sua terra natal, certo? Pelo fato de ele se converter ao cristianismo, houve uma inimizade entre o povo. Então Cristo, essa inimizade é tipo uma separação. E essa separação fez com que o povo tivesse uma desavença. Tanto é que a confusão desses gentios para com os judeus já existiu desde os nossos ancestrais. A gente vai ver isso no livro de Isaías 40. Isaías, deixa eu ver aqui. Segundo Coríntios 5, 19, 18 e 19. Meus irmãos, observe como é interessante a escola dominical. Nós vamos construir. Veja só. Segundo Coríntios 5, verso 18 e versículo 19. E tudo isso provém de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôr em nós a palavra da reconciliação. Desde a antiguidade, olha para mim aqui. Então Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo. Através de quê? Você vê que os sacerdotes, o povo tinha pecado, o povo passava meses e ano em pecado. Uma vez no ano, o sacerdote entrava dentro do templo. Observe que existe uma ligação entre o templo e entre Deus e o templo. E deixa eu te falar outra coisa. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus aqui na terra. E a Bíblia diz que esse templo de Deus é santo. Quando o sacerdote entrava, eles entravam com um animal sem defeito. Quando ele esmolava aquele animal, o sangue espiava, chamada expiação, que a expiação aqui, Deus fazia com que apagasse, aquele sangue fazia com que apagasse o pecado da humanidade cometido por um ano. Então Deus perdoava o pecado daquela humanidade
pelo fato daquele animal ter morrido, que aquele animal representava Cristo. Veja só, Cristo é a reconciliação desde dos nossos ancestrais, uma ligação. Essa rachadura, meus irmãos, fez com que muitos se perdessem. Se a gente já via em 1 João, 1 Pedro, abre aí, deixa eu ver aqui, 1 João 1:8, abre a sua Bíblia, 1 João 1:8, 1 João verso 1, capítulo 1, versículo 8. Que o pecado é a única coisa que faz a separação entre Deus e o homem. O pecado é a única coisa que faz com que se rompa novamente. É por isso que tem uma coisa para dizer aqui. O cristão que se reconcilia com Deus, ou que se torna santo em Deus, não deve pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que você tem um advogado. Então existe o pecado, que o pecado fez a separação, e o homem que está em pecado está distante de Deus. Mas todos cometem pecado. Por gentileza, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Por isso que existiu aquela confusão aí em Atos. É por isso que muita gente não entende o porquê o cidadão matou, roubou e agora é crente. Essa confusão aí. Você acabou de matar um bocado de gente ali, seu Paulo, que agora está dizendo que é crente? Geralmente as pessoas falam assim. E o apóstolo Paulo não ficou a mercê dessas palavras que nos afrontam. E tem coisa que afronta tanto que se você não vigiar, você vai romper a sua ligação com Deus. Você vai perder aquela intimidade com Deus. Que não foi fácil, ou melhor, não está sendo fácil nós estamos perto de Deus. A carne não quer, o mundo não quer, o diabo também não quer. E se nós ficarmos a mercê ou se dobrando perante isso, a tendência é perdermos essa esperança, como aconteceu com as 5 virgens. E essa situação se agravou de tal forma e se agrava até hoje. Nós estamos reconciliados com Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que vigiar. Meus irmãos, deixa eu falar outra coisa aqui. Para todos os que ouvem aqui. Quando a Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia, está dizendo cuidado para você não se separar. A distância é muita. Não é aquela distância que você está vendo um buraco aqui e você faz isso e aí segue seu caminho. É aquele tipo de abismo que dá até medo de se aproximar. As pessoas que se afastam do Evangelho, repare que a sua maioria se retornou ou veio por causa de uma certa dor, abre aspas, que tem muita gente que mesmo da dor não volta, ou você percebe a demora, a distância de tempo que essa pessoa ficou afastada. Deve conhecer alguém que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Às vezes você conhece alguém que você passou a conhecer agora como adulto, mas ela é uma desviada. Ele é um desviado do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, diz para que não caia. Porque a função do maligno é fazer com que a gente se separe, praticando o pecado. Verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É por isso que no momento da reconciliação,
reconciliação, o pregador, ou o pastor, ou tu que está ouvindo aí, os irmãos, tem que dizer assim, diga em nome de Jesus, Senhor, a pessoa vai dizer, repetir, em nome de Jesus, nesta noite, eu retorno para os seus pés, eu me reconcilio, eu fecho todas as pontes, tiro todas as rachaduras, perdoo os meus pecados. Irmão, se alguém aceitar Jesus, tem que confessar. É errado não confessar. Pastor, somente o pastor pode fazer o apelo? Não. Você pode fazer o apelo lá no seu trabalho. Se a pessoa aceita, pronto. Diga comigo, Senhor Jesus, nesta noite, ou nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada, eu te aceito como Salvador, me reconcilio novamente, perdoa meus pecados, reescreve o meu nome no livro da vida. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que depois de circuncidado, tá certo? Depois de nós se tornarmos, repare que a gente leu o trecho semana passada, foi em Coríntios. Eu vou ver se a gente vai ler hoje. E vai falar acerca. Abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, 2 Coríntios. 1 Coríntios 10, 32. Aí pertinho, rapidinho. Mas nós temos ainda ali mais de meia hora mais ou menos. 1 Coríntios 10. Vou abrir junto com vocês. 22. 22 não, 32. É isso? É. 32, cadê? Aqui, ó. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis o quê? Nem aos judeus e nem aos gregos. Deixa eu comparar aqui por aqui. Vamos parar. Ele está dizendo que de modo nenhum, depois que a gente agora estamos separados, nova criatura, logo após nós saímos de criatura, se tornamos filhos, logo após agora de filho, nós estamos reconciliados com Deus. De modo nenhum, nós devemos dar escândalo. É por isso, meus irmãos, que eu não admito, qualquer lugar que eu tiver, aqui fora da Bahia, no estado da Bahia, assumindo a igreja, tomando conta de um ponto, não me interessa. Eu não admito discussão e briga dentro da igreja. É debate. Isso é inadmissível. Quem sou eu para estar com intriga com o senhor aí que está sentado? Para estar com intriga com a senhora que está aí, ou o senhor que está assistindo, ou vai assistir? Quem sou eu? A melhor, quem éramos nós? Trapo de imundícia, jogado no escanteio, que nem os gandulas queria, como reserva, nos pegar para colocarmos nos processos desse mundo. Jogado. Hoje nós somos lavados, remidos, enxugados pelo sangue de Jesus. Eu vou criar escândalo. Namoro com um aqui, namoro com outro aqui, namoro com essa daqui, namoro com aquela dali, namoro com aquele. Que tipo de crente é esse? Que tipo de reconciliação é essa? Que aquele que está em Cristo não promove escândalo. Por isso, irmão, que eu fico assim, Deus, da forma que o Senhor está me usando na terra, será que eu não vou ter medo, não? Não é porque, eu acredito meus irmãos, que pelo fato da vinda de Jesus estar próxima, está mais perto do que ontem, o Senhor está passando a peneira, e Ele falou isso com a gente. Quantas vezes você ouviu o Senhor falar, nos anos anteriores, que Ele ia balançar a figueira? Quantas vezes Ele falou, busque, meus irmãos, leva a sério, Senhor, acorda, igreja, desperta tu que dorme, vaso, Deus está falando, os vasos lá no teu fundamento,
outra, glória a Deus, tudo para a cabeça, verdade? E agora, nós temos que, eu sempre disse esse texto não, esta palavra, nós temos que comer a comida de hoje, mas o tempero tem que ser antigo. O tempero é que dá sabor na comida de hoje. Não é porque o escândalo ali na frente é que eu vou me enfraquecer, ou melhor, vai servir de vitamina para a minha fraqueza, o escândalo de A, de B e de C. Não desse escândalo, vamos ler. Nem ao judeu, nem ao grego, nem à igreja de Deus. Foram 3 povos que a gente aprendeu na lição anterior. E eu disse que eu ia falar desse povo que é o último. Hoje nós estamos falando daqui, ó, aqui, ó. Cristo é a nossa conexão com Deus. E aqui está falando da igreja. Existia uma barreira, meus irmãos, no segundo templo de Jerusalém. Existia um vagão aqui. Presta atenção aqui, ó. Que pena que há uma veracidade de pensamento aqui nesse momento. Existia um vagão aqui, existia um muro aqui, ó. Um muro do templo. Aí do outro lado cá, existia outro vagão. Quem ficava aqui eram os judeus. E quem ficava do outro lado eram os gentios. Quando Cristo veio, a sua morte, Ele quebrou esse muro. Ele não quer um muro entre eu e a senhora que está me vendo. Eu não posso ter uma barreira com meu irmão. Eu não posso ter uma barreira com aquela igreja ali na frente. Porque a igreja somos nós. Parece que a divisão que houve no céu está no coração de muitos que se dizem reconciliados com Deus. Esta meus irmãos, eu não posso mudar o contexto da lição, porque ela está puxando para a gente falar sobre isso. Eu não posso ter barreira. É como cantamos aquela canção: eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um. Então o que é que ele fez? Ele quebrou essa barreira para que os judeus e os gentios fossem um só. Esta é a lição de hoje. Eu sou um com a senhora e o senhor é comigo. O respeito, o amor. Mesmo que tenha os Judas dentro da igreja, que tem, já vi muitos, já passei também. Mas a igreja tem que se comportar. Afinal de contas, você observou na briga que teve aí, qual foi a postura de Paulo? Não, faça aqui, me prenda, bora. Deixa eu ir para minha casa também. Irmão, tem coisa que mesmo você perdendo o seu valor, eu vou perder para não pecar, para não perder a minha reconciliação, a minha intimidade com Deus. Eu prefiro, em nome de Jesus. Porque aquele que é de Deus, esse vence o mundo. Glória a Deus. Quem diz amém? Amém. Então, meus irmãos, é a lição. Está vendo como é importante? Eu vou falar mais outra coisa importante aqui, da questão desta quebra. Ele quebrou. Pois existem barreiras hoje, como por exemplo, Zacarias, ele entrou dentro do templo, e ele, além de receber do Senhor a resposta, que a esposa dele, Isabel, ficaria gestante, que posteriormente ali estava aquele que ia preparar o caminho. Tem coisa que Deus está trabalhando em uma, aleluia, em uma pré-gestação. Não é estação, é uma pré-gestação. Deus está trabalhando no oculto. E eu sempre confesso, quando eu falo sobre a unidade, essa unidade, essa reconciliação, eu sempre falo que
Deus permite que o seu inimigo, antes de você receber uma grande vitória, apareça na sua frente. Subtópico 4, 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa a visão de partida da lei mosaica, a moral, cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor com padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dia de festa, lua nova e sábado. Esses ritos identificados possível ao povo judeu diante de Deus demonstrava a hostilidade dele para com o gentio. Subtópico 4. Alguém lê aí, por favor? Lê esse belo subtópico 4. A renovação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela renovação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que disse Jesus: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que redutava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Também? Se você observar comigo aí, Romanos 5, verso 11. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a réplica. Meu amigo, não tem como a gente, não tem civil, não tem moral, entendeu? Não tem a questão de sacrifício cerimonial. Nós agora recebemos a reconciliação com Deus. É Deus que justifica a igreja. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Aí ele não coloca só isso. Não é bom a gente só ler isso. É bom a gente terminar o versículo. Que não anda fazendo escândalo, porque a carne tem essa natureza escandalosa. Mas sim segundo o Espírito, porque o Espírito que nos vivifica, irmão. É que nos dá aquele diz assim, ó, pá, você é meu, ninguém te toca. Glória a Deus. Por isso que a gente não pode ouvir dessas coisas, porque a reconciliação a gente aprendeu que é uma unidade, uma união, uma volta, uma junção, um cumprimento e um coprimento. Nós estamos cobertos pelo sangue. O diabo vai dizer assim, ó, ele fez isso e isso, ele vai ser condenado. Aí o Senhor Jesus, Pai, ele se reconciliou dia 14 de 3 de 92. Permaneceu o filme até hoje, ó. Meu sangue lá. Vou mostrar a vocês. Olha a marca lá nele lá. Por isso que somos eleitos. E meus irmãos, aqui eu vou falar uma coisa importante. A importância de permanecer firme na palavra, para nós não nos separarmos, nós não sairmos novamente, não perder essa direção. Vamos abrir a Bíblia aí, por gentileza. Em Efésios, aí mesmo na lição.
Efésios capítulo 2, verso 14. 15 minutos. Porque Ele é a nossa primeira coisa que ele está em consideração é que Ele é a paz. A paz aqui é um complementimento. Na verdade, ela internaliza. É como se nós não tínhamos paz e por Ele e para Ele não há condena. Fique em paz, irmã. Deve alguém falar isso com você? Irmã, fique em paz. Diga amém quando alguém disser isso a você. Fique em paz em nome de Jesus. Amém. Como disse Jesus, tenha paz. Porque a paz é um complemento, é uma junção, é uma ligação. Como disse assim, eu estou quebrando a barreira, ninguém toca em você, fica em paz. Todo mundo aqui está em paz. Embora muitas pessoas querem que a gente fique em guerra. Embora também existem pessoas que se diz que está na paz, mas está em guerra. Ainda verso 14. O qual de ambos os povos fez. Pronto. Por causa do cumprimento, querida irmã Tibéria. O cumprimento da internalização, da junção, da reconciliação. Ele fez um povo só. Por isso que a Bíblia diz: há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. O mesmo Deus que aquela irmã está dando glória lá, eu dou aleluia cá. Se você diz amém, eu também concordo. Por isso que a Bíblia diz: esperai um pelos outros no momento da Santa Ceia. Porque todos não podem faltar. Talvez você deve ter visto, quando eu coloco lá, agora não causa dessa situação, pessoal, não falte ninguém, o ninguém sempre é botado. Porque em uma reunião dos reconciliados, não deve faltar um. Porque se falta esse, mostra que ele deve estar separado. Aí tem um porquê não veio. Principalmente quando é Santa Ceia. Veja, meus irmãos, a pontualidade da responsabilidade da lição. Muita gente precisa saber disso. Leva o evangelho como se fosse uma bola de ping-pong. Faz do evangelho aquilo que ele quer ou que ela quer. Não. E principalmente o batismo. Por isso também vale ressaltar que antes de alguém se batizar, ela precisa ser ensinada. Ela precisa entender: meu filho, é coisa séria, viu? Você está em Cristo, você vai se participar do corpo do Senhor e do sangue. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O propósito é esse. A vida é outra. Automaticamente falando, ele subentende da forma seguinte: não se deve brincar. Verso 15: na sua carne. Opa aí, não. Está vendo, meus irmãos, que a reconciliação foi pela carne, o seu corpo foi triturado. Aquele corpo de glória que estava lá do lado do Pai, cheio de luz, cheio de majestade, estava na cruz, sendo esmolado pelos nossos pecados. Você deve entender a profundidade do que o Espírito está falando aqui na nossa mente. Aquele que a sua boca saía, glória a Deus, brasa de fogo. Com sua boca ele fez o céu pela sua palavra. Agora a língua está colada no céu da boca, precisando de água. Glória a Deus, aleluia. Aí o romano, ele pega uma esponja, faz o que com a esponja? Ele coloca fel ou vinagre
E aí bota para Jesus experimentar. Deixa eu te revelar algo aqui. Aquilo ali, aquela esponja, meus irmãos, repare como é interessante.